Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 1 do nosso episódio de domingo sobre NFL, preview do draft da NFL. Na parte 2 a gente vai falar sobre playoffs da NBA, que vai ser um episódio separado aqui, mas também nesse feed do podcast Cara dos Esportes. Vocês devem estar vendo que agora eu boto uma foto diferente, né? Não dá pra separar bastante o que é podcast NFL, o que é podcast de NBA. Programa aqui. Vou receber meu amigo Felipe Lawrence, jornalista, @oquarterback, jornal Valor Econômico também. Vamos fazer preview, dar alguns palpites aqui para alguns jogadores, qual time que eles vão ser selecionados, previsões ousadas também. E no final a gente vai para mais um episódio da série de necessidades dos times no draft. Faltam 4 divisões, a gente vai falar uma hoje, que é a AFC Norte, do Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens, Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. E as próximas 3 vai ser no programa do meio de semana da terça-feira, episódio que é exclusivo para apoiadores. Felipe, empolgado pro draft? E aí, Gabriel, tudo bem? Empolgado pro draft. Eu acho que é uma semana sempre emocionante, né? De escolher novos jogadores, o caminho que os times vão percorrer, e a gente tem um draft com quarterbacks bons, né? Então aumenta um pouco essa emoção do draft, né? Já que é a principal posição do futebol americano hoje. É um momento de esperança, né? Todo time consegue se convencer de que tá no caminho certo, e mesmo os times que a gente saia do draft achando que foram mal, né? A história já provou um monte de vezes que a gente achar que o draft foi ruim na hora não significa que vai ser um draft ruim, né? A gente lembra, o exemplo histórico disso foi o Seahawks no draft de 2012. 2011 ou 2012, agora não lembro. Recebeu muitas notas negativas e foi um draft que criou a base ali do que seria a era da Legion of Boom lá no time. Você vai poder dar seus palpites também pro draft. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Você vai poder dar o seu palpite para quem serão as 10 primeiras escolhas do draft. Não importa se o time tal na posição tal. Tem que ser o jogador na escolha. E as pessoas que acertarem mais, se tiver uma pessoa que acertar mais, ela vai ganhar um Pix de R$100. Se mais de uma pessoa empatar, vai ser exatamente o jogador na escolha certa. Tipo, acertou o Bryce Young, sair na primeira escolha, o Will Anderson na escolha 3 e o Anthony Richardson na escolha 8, por exemplo. Aí você tem que acertar exatamente o jogador na posição, não é jogador, botei que o jogador ia sair no top 10, mas saiu na posição errada. Não, jogador na escolha do número exato, quem acertar mais vai ganhar. Se tiver mais de uma pessoa, vou sortear entre elas, vou anunciar no podcast do domingo que vem o vencedor aqui no programa. Link tá na descrição, você preenche lá o formulário e vai poder participar. Dados os recados, vamos pro preview do draft. E eu preparei alguns tópicos aqui pra gente discutir. Eu separei aqui alguns jogadores que a gente vai dar nossos palpites. Como eu falei, você vai poder participar. E a gente vai dar nossos palpites aqui para alguns dos principais nomes dessa classe. Mas vamos começar da seguinte forma, Felipe. Eu acho sempre legal a gente debater qual jogador que a gente acha que vai cair mais do que o esperado, qual jogador vai sair mais cedo do que o esperado. Porque sempre tem, né? Sempre tem um cara que a gente vê saindo, 5, 10 posições antes do esperado no draft, e vice-versa também. Eu e você já temos muitos drafts acompanhando o futebol americano, então eu tenho um feeling, tenho uma opinião, claro que posso estar completamente errado. Mas Felipe, qual jogador, se você tivesse que apostar, não vou dizer só apostar sua vida, muito, muito drástico, mas se tivesse que apostar, qual jogador você acha que vai sair mais tarde do que o esperado? Esse é um draft é um draft que, assim, é um draft no geral que eu tô considerando que você tem grandes quarterbacks, mas as outras posições você não tem. Eu não vejo grandes nomes, assim, eu não tenho assim, jogadores que você vê e você acredita que vão ser jogadores que imediatamente vão fazer um grande impacto, que você acha que são jogadores que vão ser Hall da Fama, etc. Acho que é um draft que, em termos de talento, acho que você tem um pouco abaixo do que a gente viu nos últimos anos, fora da posição de quarterback. E nisso, acho que a avaliação do que os times vão fazer no draft acaba sendo muito prejudicada. Porque quando você tem uma massa de jogadores que é muito parecida,
você cria uma certa insegurança do que vai acontecer. Tanto ver que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer nesse draft depois da primeira escolha, da segunda escolha, né? Você acha um draft que tem muita incerteza no top 5, algo que a gente não via há vários anos. E acho que isso acaba prejudicando um pouco a avaliação do que assim, um jogador que pode sair muito cedo, que é um jogador que a gente está vendo que está saindo no top 10, na verdade ele vai sair entre a posição 25, o jogador que está saindo na posição 25 vai sair no top 10, no top 15, acho que prejudica um pouco essa variação de quem está de fora, por conta dessa mistureba que virou os jogadores. Acho que um jogador que pode acabar prejudicado nessa situação, né, que já é uma posição um pouco desvalorizada, a gente viu isso nos últimos anos, é o Bijan Robinson, running back de Texas. Acho que a gente viu nos últimos anos que a posição está sendo bem desvalorizada. Ano passado a gente não teve escolhas, né, de primeiro round de running backs. Em 2021 você teve o Najee Harris no top 20, acho que foi a 21ª escolha. E eu acho que o Bijan Robinson ele pode acabar sendo prejudicado. A gente está vendo assim, no melhor caso possível, ele ser a 10ª escolha no Philadelphia Eagles. Acho que é um pouco otimista demais para mim. Acho que é uma posição um pouco desvalorizada. Acho que ele pode cair mais ou menos nessa faixa onde o Najee Harris saiu em 2021, entre top 20 e top 30. Acho que é um jogador que a gente vai ver caindo. Vai se perguntar o que aconteceu. É um jogador explosivo, acho que é um jogador excelente, talvez um dos jogadores em termos de talento puro, um dos melhores desse draft, mas acho que pela desvalorização da posição que a gente está vendo, só ver o mercado de running backs no free agency, que foi um mercado que basicamente não ganhou aplicação nenhuma, acho que é um jogador que pode acabar sendo prejudicado no draft e acabar caindo bem mais do que muita gente está esperando. Aí depende muito questão de expectativa, né? Porque eu tenho visto muito o Bijan Robinson sendo colocado em mock drafts pro Atlanta Falcons. Eu não acho que isso vai acontecer. O Falcons, assim, quando a gente chegar em NFC Sul, no necessidade dos times, né? No podcast no meio da semana, eu nem colocaria running back pro Atlanta Falcons. Eu acho que o Algier e o Cordarrelle Patterson, você tá mais do que suficiente na posição, né? E aí, eu acho que sair mais tarde do que o esperado depende muito de qual a sua expectativa, porque você citou também o Philadelphia Eagles, né? Que é um tipo, tem gente que coloca o Bijan Robinson pros Eagles. Os Eagles não vão selecionar o Bijan Robinson. Não vão. Não, os Philadelphia Eagles é uma franquia muito inteligente para fazer isso. O Bijan Robinson parece um prospecto fantástico mesmo, é comparado ao Saquon Barkley. Tem gente que prefere o Saquon Barkley. Você tá em qual camp? Ele é o melhor desde o Saquon Barkley ou ele é melhor que o Saquon Barkley? Olha, sinceramente, eu acho que o Najee Harris era melhor que o Bijan Robinson, vindo do universitário. Você é um hater da Universidade do Texas, eu compreendo. Mas assim, depende realmente da sua expectativa, né? E eu não quero dar spoiler porque um dos jogadores que a gente vai dar nosso palpite é o Bijan Robinson. Eu tenho um palpite que eu creio que é ousado para onde ele vai sair. Mas eu acho que se você espera que ele vai sair no top 10, aí eu acho que realmente você vai ser surpreendido. Porque eu não vejo um caminho para ele sair no top 10. O meu jogador é o Will Levis, quarterback de Kentucky. E aí depende do quanto que você compra o que vem sendo especulado, né? Porque o Will Levis recentemente, em alguns sites de apostas, se tornou favorito para ser a segunda escolha geral do draft. E tem muito... Isso depois de alguns dias em que ele era o favorito na escolha 4 dos Colts também, né? E foi um movimento bem recente. E eu não compro essa história. Eu acho que o Levis vai cair. Eu acho que o Levis sai do top 10. Não vai ser uma das 10 primeiras escolhas do draft. E pra mim, acho que tem uma distância considerável dele pro top 3 da posição. E mesmo os jogadores não chamados Bryce Young, parece que o mercado deu uma esfriada. E tem uma questão do CJ Stroud aí que claramente parece uma campanha negativa contra ele, que me faz crer que algum time quer que o CJ Stroud caia. E de repente o outro lado dessa campanha aí é tentar dar uma aquecida no nome do Will Levis para ver se ele sai antes do CJ Stroud. Acho que é algo que a gente pode discutir também. Mas eu não tô comprando, Felipe, essa história de que o Will Levis vai ser a segunda escolha geral, que
Os times, na verdade, gostam dele. Eu acredito que ele vai cair mais do que o esperado. E você, como é que você tá em relação a essa história envolvendo o Will Levis e o CJ Stroud também? Acho que se pegar o nosso preview dos quarterbacks do draft, né, que a gente fez há algumas semanas, só que lembrar que eu não gosto do Will Levis. Acho que é um jogador que, pra mim, ser cogitado para ser jogador de primeiro round é um negócio, pra mim, é um pouco temerário, porque eu acho que é um jogador que não, pra mim, não demonstrou de forma enfática que é um jogador de NFL. Eu acho que é um jogador que quem escolhê-lo, ele vai ser escolhido no primeiro round, eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que é um jogador é um jogador muito perigoso para mim, um jogador que eu acho que demonstrou pouco no universitário nesses últimos 2 anos em Kentucky, que realmente tem condições de ser um jogador titular no NFL. Eu acho que posso queimar muito a boca, né? Posso errar demais esse tipo de avaliação, mas nada do que ele me mostrou é um jogador que me faz ter certeza que é um jogador que vai dar certo no NFL. Então o fato dele, se ele cair mais do que esperado, para mim é movimento normal, para mim não vai ser surpreendente. Sobre o CJ Stroud, acho que realmente todo ano você tem um assassinato de reputação no draft, né? Tem todo outro jogador que chega nessas semanas anteriores ao draft que começa a vir história que o jogador é mais burro do que parece, que o jogador não toma a decisão correta, que o jogador não sei o quê, blá, blá, blá. Esse ano é o CJ Stroud, né? Você começou a ter várias notícias que o CJ Stroud está bem atrás dos outros quarterbacks, o CJ Stroud que não sei o quê. E claramente isso tem esse tipo de história quando surge, ela tem uma razão de surgir. É alguém que está querendo baixar um pouco o preço do jogador, para o jogador cair com uma faixa em que um time X talvez consiga subir para pegá-lo, ou que consiga esperar para pegar na sua posição. Então isso me parece um pouco que está acontecendo com o CJ Stroud, porque acho que olhando os jogos, né, olhando o tape do CJ Stroud, você percebe que, assim, para mim ele é um jogador um pouco pior do que o Bryce Young, mas para mim um pouco menos potencial do que o Anthony Richardson, mas mesmo assim é um jogador que para mim é escolha de top 10. Então acho que seria bastante surpreendente se ele começasse a cair. Acho que você tem uma faixa, assim, eu acho que se ele sair do top 5, acho que você tem uma faixa lá que algum time vai subir para pegá-lo. Não acho que ele vai cair do top 10. Se ele cair do top 10, acho que seria bem chocante para mim esse draft. Eu gosto muito do Jack Campbell, que é linebacker de Iowa. Acho que é um jogador que pode acabar. Acho que é um jogador que hoje está meio cotado para o segundo round, mas acho que é um jogador que pode aparecer nesse back-end do primeiro round. Acho que uma classe fraca de linebackers. É uma classe fraca de linebackers, é uma classe que você não tem nenhum nome dominante. Eu acho que o pedigree dele, né, como jogador, é um jogador que ganhou vários prêmios, é um jogador que é líder de campo lá em Iowa. Acho que é um jogador que pode acabar aparecendo no fim do primeiro round se algum time gostar do tipo de jogador que ele é, do que ele apresenta no campo. Acho que é um cara muito atlético, acho que é um cara que tem uma visão de jogo muito boa, é um cara que é aquele
general de campo, né? Um cara que pode comandar a defesa. Acho que é um jogador que pode aparecer sim nesse back-end do primeiro round. Tá tendo fogos aqui em casa, não sei se você tá escutando, é por causa Não. de São Jorge. Você não tá Não, escutando aí não, não. Felipe? Não, tô não. Então o ouvinte também não vai estar escutando, então podemos seguir. O jogador que... Essa questão do... Você falou, né? O linebacker é uma posição muito ruim, né? E tem alguns times que precisam. Então, normalmente isso faz um deles sair mais cedo do que o esperado. O meu jogador é o Dalton Kincaid, tight end de Utah. Assim, essa discussão de qual o melhor tight end da classe, e é uma classe forte de tight ends, pra mim, mesmo abaixo do Dalton Kincaid e do Michael Mayer, né, que são os dois principais que devem ser na primeira rodada, tem outros nomes bem interessantes, né, mas discutir Dalton Kincaid e Michael Mayer pra mim é meio difícil porque são basicamente duas posições diferentes, né. Até no podcast, no último episódio sobre a NFL que eu fiz com o João, ele fez a comparação perfeita, né? É como se fosse volante, mas um é o João Gomes do Flamengo, né? Aquele volante mais cabeça de área, né? Mais marcador, e o outro é o Gerson, que sai jogando, né? São volantes no nome, mas são posições completamente diferentes, né? O Michael Mayer é o cara mais tradicional, que bloqueia muito bem, que não é tão veloz assim, não estica tanto campo. E o Dalton Kincaid é muito mais o tight end moderno, né? Que é basicamente um wide receiver no corpo de um... Quer dizer, um tight end com um corpo de wide receiver, né? Que não... Ele se esforça no jogo terrestre, mas não é um grande bloqueador, você usa ele mais como recebedor. E eu não gosto dessa classe de wide receivers. Eu gosto bastante do Njigba, né, do Ohio State, né, Jackson Smith Njigba. Os outros nomes, pra ser bem sincero, não estou muito convencido. E eu acho que isso pode fazer o valor do Dalton Kincaid subir, porque hoje você basicamente você tem muitos times que usam tight end ali quase o tempo todo como aliado do slot, né? Você não usa o tight end, você não precisa mais do tight end necessariamente grudado ali na linha ofensiva, no alinhamento normal. E aí eu acho que você olha para alguns dos wide receivers e você olha para o Dalton Kincaid, eu acho que ele pode ser uma opção melhor como recebedor mesmo. E por isso eu acho que ele vai acabar saindo mais cedo do que o esperado. Eu acho que ele vai ser no top 20. E na maioria dos mock drafts ele tá ali na reta final da primeira rodada. Eu acho que eu gosto do Dalton Kincaid como jogador. Acho que é um jogador que é exatamente isso. Você tem que saber essa dicotomia, né, entre tight ends, que você... Ou o tight end ele é muito recebedor, ou o tight end ele é bloqueador, né? E são dois jogadores diferentes. Você não tem como comparar o Michael Mayer com o Dalton Kincaid. Eu acho que o que pode pesar pro Dalton Kincaid é a questão das lesões. Acho que ele vem sofrendo muito com lesões. Acho que a questão da durabilidade dele na NFL pode ser levada em conta. Eu acho que isso pode prejudicar um pouco a posição que ele vai ser escolhido no draft em relação a outros jogadores, por exemplo, Darnell Washington de Georgia, que é um jogador que eu gosto também nessa classe de tight ends. Então acho que esse é um ponto que eu acho que os times vão levar em consideração, exatamente por conta de tudo que ele sofreu nessa última temporada em Utah. Eu acho que é um jogador que mostrou muita coisa, né? Ele se transferiu para Utah, assim, ele mostrou bastante coisa nesses últimos anos, mas acho que essa questão das lesões, ele não ter participado do Combine, nem do Senior Bowl, se recuperando de lesões, acho que é um negócio que pode prejudicar um pouco dele nesse primeiro round. Acho que os times estão eles ficam muito preocupados com essa questão de durabilidade do jogador, principalmente no primeiro round, que o jogador que você tem aquele ano adicional no contrato e que o jogador que tem uma durabilidade menor, que acaba não entregando tanto quanto poderia, acaba prejudicando bastante esse planejamento dos times. Justo. Principalmente tight end, né? Que é uma posição que é comum. Então, acho que é uma posição que eu acho que você não... Acho que os times, eles avaliam menos a posição de tight end do que deveria ser. Acho que é uma posição que os times ainda... A não ser que você tenha um talento muito absurdo, um cara que seja absurdamente acima da média, é uma posição que no draft os times subavaliam. Acho que eles deixam um pouco passar para selecionar nos rounds do meio do draft, porque acho que a massa de jogadores, acho que os times eles não veem tanta diferença assim, né, entre a massa de jogadores no meio do draft e você selecionar uma escolha premium enquanto você poderia ter
uma outra posição que tem mais impacto, como Edge, como defensive back. Não, eu ia dizer que tight end é uma posição que tem vários casos de jogadores que lidam muito com lesões, né? Porque tem um tipo físico, né? É uma posição que você é um cara alto, pesado e você tem que se movimentar muito, né? Mas eu acho que tight end é uma posição hoje na NFL que é bem rasa. E ter um desses caras que fazem a diferença como recebedor, eu acho que é um valor alto. Por isso que eu acho que o Dalton Kincaid vai acabar saindo cedo, porque ele é um cara especial mesmo, né? E claro que você pode fazer isso pra muitos jogadores, né? Mas se ele ficar saudável, eu acho que ele tem tudo pra ser bem rápido, um dos 5 melhores tight ends da NFL. Felipe, qual o jogador... Olha, você já falou um, né? Mas não sei se você vai ter outro jogador projetado na primeira rodada, mas você acha que não deveria. Não, eu escolhi o Will Levis mesmo de novo. Eu ia bater mais no Will Levis. Acho que eu não... Assim, eu repito, pra mim é um jogador que não mostrou o que... Ele não mostrou no universitário. Assim, vamos ser bem sérios. Eu acho que assim, é um jogador que tem um braço muito forte, mas acho que toma decisões ruins. Eu acho que acho que os últimos anos mostraram que você escolher um jogador só pela força do braço não tá dando muito certo. Eu acho que assim, o desenvolvimento de quarterbacks na NFL ele tá meio prejudicado pelo atismo que você tá necessitando dessa posição. Você tem um jogador como o Levis, que tem um braço forte, mas acho que não é um jogador que toma decisões boas, acho que ele sai mal do pocket, é um jogador que não consegue resolver muito bem com as pernas. Isso acaba trazendo um pouco mais de dificuldade para a equipe. Acho que é um jogador que o desenvolvimento dele hoje no NFL acho que é um pouco prejudicado pelo que os times estão esperando de quarterbacks. Acho que você não tem muita margem para você esperar do quarterback uma evolução. Só ver o que aconteceu com o Zach Wilson, que eu acho que para mim é uma comparação semelhante. Eu acho que são jogadores que têm muita força no braço, mas que de resto os times escolheram o Zach Wilson, o Jets no caso escolheu o Zach Wilson achando que ia conseguir desenvolvê-lo como jogador e acabou não dando certo. Eu acho que é a mesma coisa que pode acontecer com o Leaves. Ele vai cair numa situação e que podem exigir muito dele, algo que ele ainda não está pronto para ser na NFL, algo que eu não sei se ele consegue alcançar na NFL. Então acho que é um jogador que tem um risco altíssimo de não dar certo, de acontecer que nem a gente está vendo no Jets hoje, que 2 anos depois já está atrás de outro quarterback. O meu é o Jordan Addison, wide receiver de USC, e foi um ponto que eu e o João Eduardo Dutra, né? Siga lá o João no Twitter, @Duca_JE. Agora estamos todos desverificados, ele não era, eu não sou mais. Talvez em algum momento eu seja obrigado a pagar pelo verificado se estiver prejudicando muito o meu alcance, mas por enquanto achei salgado. Não sou fã do Jordan Addison. Não sou fã do Jordan Addison como prospecto. Pra mim ele é o cara que era um excelente wide receiver no college football, mas eu não sei se vai se traduzir para sucesso na NFL, sinceramente. Eu não me preocupa um jogador que é pequeno como ele não é um wide receiver grande, nem de altura, nem de peso. Ele não correu muito bem, tiro de 40 jardas, 4.49, que é ok apenas, né? O primeiro tempo dele foi pior ainda. Ele não é muito físico, não é um cara ali que eu confie naquelas recepções contestadas, e acho que ele vai sofrer com a força dos cornerbacks na NFL. É um cara também que já teve problemas com drops, né? Ele teve, até tô falando aqui, 21 drops nas 2 primeiras temporadas dele em Pittsburgh. Não gosto dele como um prospecto de primeira rodada. Eu acho que a melhor versão dele é um bom wide receiver 2. Ele corre, rota muito bem. Mas esse tamanho dele, a falta de fisicalidade e a velocidade dele também não é especial. E esses problemas de drop, não sou fã do Jordan Addison como prospecto. E não acho que... não seria o tipo de cara que eu gostaria de selecionar na primeira rodada. Eu concordo, e está meio relacionado à minha previsão ousada. Eu posso adiantar agora ou a gente... Pode, vamos entrar logo na previsão ousada. Tá bom, a minha previsão ousada é que só o Jackson Smith-Njigba vai ser o único recebedor escolhido no primeiro draft desse ano, no primeiro round. Porque, como você disse, acho que é uma classe de wide receiver que você não tem grandes jogadores. Você tem uma massa de jogadores, você tem jogadores que são muito parecidos uns com os outros. Eu acho que isso acaba
no fim das contas, desvaloriza a posição como um todo. Porque se você tem Jordan Edson, se você tem Zay Flowers, Keaton Johnston, Jalen Hyatt, que para mim são muito parecidos uns com os outros. Acho que o time, quando ele vai escolher, o time não vai se ver na obrigação, na pressa de escolher um jogador como esse no primeiro round. Acho que você tem a diferença do Jackson Smith-Njigba, que eu acho que assim, ele tem uma altura diferenciada. Eu acho que ele tem uma velocidade um pouco diferenciada, mas assim, eu não acho que ele seria um grande wide receiver, por exemplo, no draft dos últimos anos. Concordo. Mas acho que você... aquela velha questão, né? Em terra de certo tem que olhar rei. Então acho que nesse sentido ele acaba se beneficiando como sendo o melhor recebedor dessa classe. E acho que ele sim se credencia para ser primeiro round, mas acho que ele pode cair mais além do que a gente está esperando. Porque os times, acho que eles vão dar preferência para outras posições. Tem jogadores mais premium. Você tem jogadores que têm um potencial mais alto. Se você pode escolher um jogador no primeiro round, tem a mesma qualidade que tem no terceiro round, por exemplo, outros jogadores, por exemplo, sei lá, a gente pode falar do Jonathan Mingo, de Ole Miss, que é um jogador que eu gosto bastante, que eu acho que é um jogador de segundo dia. Acho que isso acaba prejudicando a posição, porque você vai acabar baixando um pouco a barra dos jogadores, da barra da posição. Um jogador que, se você não vai escolher no primeiro round, um jogador que você pode escolher de qualidade parecida no terceiro, por exemplo. Acho que essa é a grande questão. Acho que você não tem uma grande diferenciação entre os recebedores dessa classe para justificar ser escolha de primeiro round sem ser o Jackson Smith-Njigba. Eu não iria tão longe em dizer que só vai ter um wide receiver. Você falou a sua previsão usada que vai ter um wide receiver só na primeira rodada, né? Exato, só o Jackson, isso. Porque eu acho que é uma posição muito importante e é uma posição que você precisa de muita profundidade. Então, acho que até no meu mock draft, eu coloquei 3 wide receivers saindo na primeira rodada. Eu coloquei o Njigba saindo na 10ª escolha para o Philadelphia Eagles, coloquei o Quentin Johnston na 15ª para os Packers e coloquei o Zay Flowers na 22ª para os Chargers. Não tenho o Jordan Edson, né, na primeira rodada. E eu concordo plenamente com o que você falou, né? O Njigba é o melhor wide receiver da classe, mas na classe do ano passado ele acho que tem um argumento para ele ser o 5º. Você tem Drake London, Garrett Wilson, Chris Olave e Jameson Williams. Não é absurdo dizer que ele seria o 5º dessa classe, é? Não, absurdo não seria de forma alguma. E você olha a classe de 2021, Jamar Chase, Jalen Waddle, Devonta Smith, Kadarius Toney e Rashad Bateman. Ele aqui provavelmente seria o 4º atrás do Devonta Smith. E aí você olha 2020, você tem Henry Huggs, Jerry Jeudy e CeeDee Lamb. Como prospecto, ele seria o número 4 também. Mas eu gosto dele, eu acho que ele é um bom wide receiver. Mas eu só acho que vai ter algum time que vai selecionar cedo o Quentin Johnston ou o Zay Flowers, ou talvez até o Jordan Hudson, pela importância da posição. É uma posição muito importante. E se vai ser um bom negócio ou não, é outra história. Mas eu acho que ficaria muito surpreso se isso acontecesse. A minha previsão ousada é que os Texans não vão selecionar quarterback com as 2 escolhas de primeira rodada. Eu tô acreditando nessa... Sim, teve a história do Will Levis que eu falei que eu não acredito. Nessa eu acredito. E eu acredito na história de que eles têm Bryce Young numa boa... Eles gostam muito do Bryce Young, não tanto dos outros quarterbacks. E eu tenho conversado com pessoas que conversam com pessoas que são do Houston Texans, né? Fofoca, né? Não é nada sério. E essas pessoas que conversaram com pessoas também concordam comigo, né? Que tem uma diferença na forma como o Houston Texans vê os outros quarterbacks. Eu acho que eles têm Will Anderson uma estima maior do que a minha própria. E outros não quarterbacks também, como por exemplo o Bijan Robinson. Mas eu não acho que eu acho que eles vão fazer o que o Cleveland Browns fez em 2017, né? Que eles selecionaram 2 não quarterbacks no top 4, selecionaram Deshaun Kaiser na 2ª rodada e em 2018 selecionaram Baker Mayfield, né? Claro que eu acho que é um plano extremamente arriscado, não faria isso, porque
Os Texans tiveram um dos piores times aí da história recente da NFL e acabaram com a segunda escolha geral do draft, né? Você não tem como garantir que você vai ter a primeira escolha pensando, por exemplo, tem muita gente que fala do Caleb Williams, né? Que ele deve ser a primeira escolha geral do próximo draft. É muito difícil, né? Provavelmente você vai ter que ir 0,17 se você quiser garantir aí o Caleb Williams. Eu acho que é um plano muito arriscado, não faria, mas eu acho que é o plano do Houston Texans. Eu acho que está dentro da realidade. Acho que pode ser um caminho que o Texans pode escolher, exatamente por esse contexto que você disse, né? Se eles realmente acham que Bryce Young é o melhor e os outros não são tanto, acho que você não faz sentido você forçar essa posição, ainda mais que você está no começo do trabalho agora do DeMarco Ryans. Ele tem um pouco de esse período de graça, né? Você tem um primeiro ano em que se o time conseguir montar bem esse draft, esse primeiro round, falando, peraí, a gente tá montando uma base aqui para um quarterback que ainda vai vir. Então, assim, acho que é uma coisa que pode ser vendida para a torcida. Acho que é um trabalho que, nesse início, você ainda consegue convencer a equipe, consegue convencer os torcedores disso que está acontecendo. Por exemplo, se você escolhe 2 jogadores fora de posição de quarterback no comecinho do segundo round, você escolhe, sei lá, um Hendon Hooker, por exemplo, um jogador que eu acho que deve sair no começo do segundo round, acho que pode ser uma estratégia interessante até, porque é um jogador mais velho, é um jogador que está se recuperando de lesão, mas acho que é um jogador que pode vir a jogar no meio da temporada, por exemplo, pode surpreender positivamente. Então acho que é uma estratégia válida para o Texans, dependendo de como se desenrolar o draft, ainda mais sabendo que é uma equipe que tem bastante buraco, uma equipe que foi desmontada, né, nesses últimos anos, precisa fazer muitos reforços em posições consideradas premium. Acho que forçar um quarterback aqui enquanto você poderia fortalecer outra posição, acho que pode ser no longo prazo, pode ser pior do que não escolher nenhum quarterback no primeiro round nessas 2 primeiras escolhas. Curiosamente, eu coloquei o Houston Texans no meu mock draft subindo da 33 para 30 para selecionar o Hendon Hooker. É possível. É possível. Eu só acho que, em retrospecto, olhando aqui, eu não acho que eles fariam isso, porque eu acho que eles podem fazer isso para ter o 5º ano do Hendon Hooker, que é importante com o quarterback. Mas se você olhar aqui Saints, Eagles, Chiefs e Steelers, que seriam os times na frente, nenhum que precisa de um quarterback, né? Eles poderiam sentar e esperar, mas ter essa opção de 5º ano é importante. Mas é meu palpite ousado. Vamos dar nossos palpites aqui para alguns jogadores, qual posição, qual time que a gente acha que eles vão ser escolhidos. Bryce Young, acho que é inútil a gente falar qualquer coisa que não seja Panthers, né? A gente pode avançar. CJ Stroud, Felipe. CJ Stroud é um caso bem interessante, né? Porque acho que se ele começar a cair, muito, acho que é aquele que a gente falou no começo aqui do podcast. Acho que algum time pode subir para escolhê-lo. Acho que, assim, sem considerar trocas, acho que se ele cair em um movimento natural, eu não acho que é um jogador que se encaixa muito no Colts. Acho que o Colts prefere, na minha visão, acho que o Colts prefere o Anthony Richardson nesse momento. Se ele cair mais do que a 4ª escolha, acho que a 7ª escolha lá em Las Vegas, acho que pode ser uma escolha bem interessante para o CJ Stroud. Então, eu tô exatamente inverso de você. Eu coloquei o CJ Stroud nos Colts e o Anthony Richardson nos Raiders. Eu tenho um amigo meu, Vitor Rodrigues, ele é torcedor dos Colts, ele me manda algumas coisas que saem lá na torcida dos Colts, né? E foi um negócio que chamou atenção, entre as várias coisas, é que eu não consigo ver o GM dos Colts, o Ballard, né? Indo pelo upside do Anthony Richardson. Acho que ele vai por uma opção mais segura, que é o CJ Stroud, até porque ele tá muito... Chris Ballard, o GM dos Colts, ele tá muito ameaçado. E eu acho que quando o Anthony Richardson chegar na melhor versão dele, provavelmente o Ballard já estaria demitido. Eu acho que o CJ Stroud, ele traz a escolha mais tradicional, e acho que é um cara que tá tentando preservar o emprego. Eu acho que o CJ Stroud sai na escolha número 4 pros Colts. Pros Raiders,
O fato deles já terem o Jimmy Garoppolo, eu já até mudei em relação ao Anthony Richardson. Eu acho que ele pode ser titular na semana 1, porque o que ele traz como corredor já te... Assim, se você fizer um ataque minimamente competente, você consegue usar a habilidade dele como corredor. Mas eles têm o Jimmy Garoppolo, então acho que pra franquia é um caminho que você consegue vender os seus fãs, né? A gente tem o Jimmy Garoppolo aqui pros próximos anos, mas a gente tem esse cara aqui no banco que tem todo o potencial do mundo. Então eu acho que dá CJ Stroud nos Colts na 4 e Anthony Richardson na 7 pros Raiders. Justo. Acho justo. Acho que é um cenário que pode acontecer bem. Acho que essa questão do Chris Ballard tá ameaçado na posição, acho que pode ser uma coisa que pode realmente fazer o time ir por esse caminho de ter a escolha mais segura, mas com potencial menor. Acho que é possível sim. E a gente acompanha a NFL há muito tempo, sabe como é a receita do fracasso, sim, deixar um GM pressionado fazer o draft, né? Exatamente. Normalmente não dá certo. O histórico diz que não dá certo. Eu acho que não vai ser o caso do Chris Ballard, né? Mas a gente vê, por exemplo, o GM trocar escolhas do ano seguinte pra subir no draft e tal, e ele sabe que, eu não vou fazer essa escolha mesmo se eu for demitido, né? Então foda-se, bota tudo na mesa, né? Enfim. O Will Levis, eu acho que ele vai sair na 11ª escolha pro Tennessee Titans. O Will Levis eu acho que vai cair mais. Eu acho que, a minha visão aqui, eu acho que pode cair pra 19ª Tampa Bay Buccaneers. Acho que pode ser um jogador que, se cair, vai cair um pouco mais. Acho que pro Titans, acho que seria... acho que o Titans está com problema de quarterback, mas acho que é um time que tem esse um pouco mais de gordura para queimar, para você fortalecer mais o time e ainda segurar um pouco as pontas com o Ryan Tannehill. Acho que é um time que tem essa possibilidade ainda. Acho que não vale a pena escolher um quarterback hoje na 11ª escolha na atual configuração da equipe. Acho que você pode fortalecer mais o time e ainda segurar um pouco o Ryan Tannehill. Faz sentido, eu só acho que a equipe tem tomado algumas decisões que parece um time pensando a médio prazo, né? Tem boatos sobre troca do Derrick Henry, troca do A.J. Brown no último draft. Running back Bijan Robinson, onde você colocou ele? Bijan Robinson é uma posição, como eu disse, né? É uma posição que eu acho que pode cair, acho que é uma posição que pode ser uma situação meio bizarra. Eu vou ser um pouco ousado aqui. Eu coloquei na 26ª, coloquei no Dallas Cowboys. Que é um time que gosta de running back, é um time que perdeu o Ezekiel Elliott agora recentemente. Ok que você tem o Brian Pollard agora, né, com a franchise tag, mas acho que conhecendo o Jerry Jones, conhecendo a equipe, acho que isso é um jogador que pode cair bastante nesse draft. Acho que pode ser, sendo de Texas, ficando em Texas, acho que a vontade do Jerry Jones nessa situação acho que pode fazer a diferença aqui. Tony Pollard, né? Tony Pollard, isso. Essa aqui eu até recebi mensagens de alguns apoiadores, algum pessoal que escutou o podcast do Mock Draft, né, exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador se você quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Link tá na descrição, R$14 por mês. Tem acesso a um episódio semanal, newsletters, se você ainda ajuda a manter o podcast no ar. O pessoal perguntando, tá tudo bem, Gabriel? Você foi sequestrado? Esse é o seu jeito de mostrar que você tá em apuros? Eu coloquei o Bijan Robinson na 12ª escolha pro Houston Texans. Eu acho que eles gostam muito do Bijan Robinson. Não seria a escolha que eu faria, obviamente. Eles têm o Dameon Pierce, que pra mim é um bom running back. Mas o fato deles terem 2 escolhas de primeira rodada me faz crer que eles vão e vão poder sentir que eles podem se dar ao luxo. Quando na realidade eles não podem se dar ao luxo, porque o elenco deles não é questão que tem buracos. O elenco deles é um buraco. Acho que se fosse de left tackle, né, com o Larry Tunsil, se pensa de left tackle, e todas as outras você pode fazer um argumento que a equipe precisa. Mas eu acho que eles gostam bastante do Bijan Robinson e vão selecionar ele na 12ª escolha. Você acha que é maluco? Eu acho que seria uma escolha temerária. Acho que seria uma escolha meio bizarra, considerando os problemas do elenco da equipe. Acho que o running back na 12ª escolha acho que seria uma situação meio insólita para a equipe, considerando o elenco deles.
E eu também torço pelo conteúdo que eu vou poder produzir tendo essa escolha do Bijan Robinson na 12ª. Jackson Smith em Diba, né? Wide receiver de Ohio State, que a gente já falou bastante. Então, esse eu colocaria na 12ª escolha pro Houston, Texas. Acho que é uma escolha que, pro elenco, pra situação do elenco do Texans, pensando, levando em conta esse cenário que eles não vão escolher quarterback no primeiro round, acho que você tem um recebedor, se você já colocar um recebedor lá e pode ancorar essa posição de quarterback no futuro, acho que faz sentido. Eu acho que nessa 12ª escolha, acho que pro Jackson Smith, acho que é uma posição que é uma faixa, um intervalo aqui que faz sentido para ele. Seria uma boa escolha mesmo, mas aqui no meu cenário ele não está disponível pro Texans. Eu acho que ele vai ser a 10ª escolha do Philadelphia Eagles. A escolha que era do Saints, né, se não me engano. E eu acho que o Philadelphia Eagles, agora que tem Jalen Hurts no mega contrato, eles têm que tomar algumas decisões difíceis, né? E é um time que não tem muitos buracos grandes aqui, mesmo depois de perder alguns free agents. E eu acho que faz muito sentido. De qualquer jeito, eles precisam de um wide receiver 3, como apólice de seguro ali pro A.J. Brown e pro Devonta Smith. E o Jackson Smith em Diba também seria uma apólice de seguro caso o Devonta Smith fique muito caro, né? Porque tá chegando a hora dele renovar o contrato dele e a gente tem visto o preço dos wide receivers, então a gente já viu o time dos Eagles fazer isso no passado, né? Selecionar um cara um ano antes pra substituir um jogador que eles acham que eles não vão conseguir, né? Eles fizeram isso. Eles perderam o Javon Hargrave nessa off-season. E eles têm o Jordan, que me fugiu o segundo nome dele, o defensive tackle, que era de Georgia. Jordan Davis. Esse nome. Isso, Jordan Davis. Jordan Davis, eles já tinham ele no elenco. Então eles selecionaram um ano antes de esperar. Então acho que eles vão em Digba e vão ter aí, a princípio, essa profundidade, né? 3 grandes wide receivers, e se tudo der errado com o Devonta Smith na negociação, eles sabem que tem um cara ali esperando atrás dele. Peter Skoronski, tackle. Peter Skoronski, acho que não, assim, a gente não falou muito de offensive tackle, né, mas acho que não é uma classe tão boa quanto as dos últimos anos, mas acho que é um caso em que a necessidade vai acabar sobrepondo a qualidade. Então acho que você vai ter uma corrida por offensive tackles, porque principalmente no top 10, nessa faixa entre 8, 10 e 12, acho que você vai ter uma necessidade bem grande de times que precisam reforçar a linha ofensiva para dar mais segurança para o seu quarterback. Acho que o Chicago Bears é um desses. Acho que, para mim, o Skoronski é o melhor offensive tackle desse draft. Acho que ele é um pouco melhor do que o Paris Johnson, ele tem um pouco mais de segurança técnica do que o Paris Johnson. Então eu estou colocando ele na 9ª escolha no Chicago Bears. Eu coloquei o Skoronski nos Jets. Eu acho que é um time que tem algumas peças que, se tudo der certo, eles podem ter ele como right tackle, ou de repente como left tackle, ou até mesmo como guard. Acho que essa versatilidade faz sentido pros Jets. Eu coloquei o Paris Johnson nos Bears. Eu acho que o Paris Johnson também tem alguma versatilidade para jogar no lado direito, de repente até como right guard. E fisicamente eu acho que ele tem um upside bem maior que o Skoronski. Não tem como ensinar o Skoronski a ter um braço maior, né? E braço para tackle é vital. Por isso eu coloquei ele no Chicago Bears, sendo o primeiro tackle selecionado. Onde você colocou o Paris Johnson? Coloquei no Jets. Foi o inverso, a gente basicamente inverteu aqui as ordens dos jogadores. Invertemos ali no C.J. Stroud e no Richardson, agora de novo. Vamos passar pra defesa. Eu não coloquei o Will Anderson. Em retrospecto eu deveria ter colocado o Will Anderson. Não sei se você tem um palpite, Felipe, que eu não botei na pauta. Mas eu coloquei o Will Anderson no Houston Texans, porque na minha cabeça tá meio que óbvio, né, nesse momento, né? Acho que os Texans têm sido muito ligados a ele, mas também mudou um pouco. O Levis também tá aparecendo como titular, então acho que vale a pena a gente passar pelo Will Anderson. Meu palpite é o Texans, acho que ele vai ser a segunda escolha geral. E você? Eu também acho. Pra mim o Anderson vai ser a segunda escolha geral do draft. Acho que pra mim ele é o melhor jogador defensivo puro desse draft. Acho que seria bizarro
o Texans fazer qualquer outra coisa na segunda escolha que não fosse escolhê-lo. Se não for quarterback, eu acho que é. Exato. Não tem como ir em outra direção. O Tyree Wilson, que é o consenso, o segundo melhor edge rusher dessa classe. Gosto dele como prospecto. Acho que gosto da versatilidade dele. Eu coloco no Arizona Cardinals. Eu acho que é uma posição. Eu também concordo. Eu coloco ele no Arizona Cardinals, porque é um time que precisa reforçar a defesa. É um time que acho que está torcendo enormemente pro Anderson cair para essa terceira escolha, caso o Texans vá atrás de um quarterback na segunda escolha. Acho que faz bastante sentido. Acho que é uma posição aqui pro Tyree Wilson que faz sentido ser escolhido, sim. Christian Gonzalez, cornerback. Christian Gonzalez, cornerback. Acho que os cornerbacks, para mim, estão sendo um pouco difíceis de serem meio avaliados aqui. Acho que você tem o Devon Witherspoon e o Christian Gonzalez, que são bons, são os dois grandes bons cornerbacks nesse draft. Acho que eles vão sair cedo e você tem depois um buraco que diminui um pouco a qualidade da posição. Acho que isso vai fazer meio que os dois saiam talvez antes, né, do que eles realmente deveriam sair. Porque acho que na comparação com o ano passado, acho que é uma posição que também tem uma qualidade um pouco inferior, né, de cornerbacks se comparado. Acho que o Christian Gonzalez, para mim, uma posição que eu vejo que ele saindo é na sexta posição do Detroit Lions. Acho que é uma posição que é uma necessidade do Lions. Acho que você, dependendo de como se movimentar essas primeiras 5 escolhas, acho que faz sentido pro Lions escolher o Gonzalez aqui na sexta escolha. Eu coloquei o Falcons, o Christian Gonzalez, porque eu coloquei o Lions indo de Devon Witherspoon. Uhum. O Witherspoon, pra mim, chega mais pronto. Ele fez uma temporada fantástica ano passado em Illinois. E acho que o Lions é um time que tem aspirações de competir, né? E o Christian Gonzalez, acho que fisicamente tem alguma vantagem, mas o Devon Witherspoon também é um excelente atleta. Então eu vou de Witherspoon nos Lions e Christian Gonzalez no Falcons. Onde você coloca o Witherspoon? Eu coloquei no Falcons. Mais uma vez. Mais uma vez a gente perdeu. Eles são ligados, né? Um com o outro, né? Exato, acho que são dois jogadores que você tem muita. Assim, acho que são dois jogadores parecidos, acho que são dois melhores cornerbacks desse draft. E acho que são dois jogadores que, assim, acho que vão sair muito perto um do outro. Acho que você não vai ter um jogador sendo escolhido aqui, sei lá, na sexta escolha, e o outro vai cair, sei lá, 15ª. Isso não vai acontecer. Acho que vai sair logo na sequência, exatamente porque eles são bem acima por exemplo, do Joey Porter Jr., que eu gosto, mas em termos de talento, acho que eles estão bem acima do Joey Porter. Então acho que não tem como separar muito a posição de draft dos dois jogadores. Vamos passar agora pelas necessidades na AFC Norte. Depois eu anotei todas as escolhas aqui, vou ver quem acertou mais. O Felipe não sabia que tá valendo uma aposta de R$10 mil. Isso eu conto depois. Necessidade do draft. Mais um episódio aqui. Se você não escutou os outros, tem no feed. Um dos episódios foi exclusivo para apoiadores, o da AFC Leste e NFC Leste. A gente vai passar agora pela AFC Norte. Lembrando que tem tem várias apostas lá no Bodog já, que é o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes, dos principais sites de apostas no mundo. Tem o link na descrição, meu link personalizado, crie sua conta lá. Me ajuda bastante se você fizer isso com o meu link personalizado. E tem bônus para novas contas no primeiro depósito. Corre lá. Vamos começar pelo Cincinnati Bengals, o time que perdeu o Samaje Perine, running back, tight end Hayden Hurst, cornerback Eli Apple, safety Jesse Bates, safety Von Bell. Chegaram o Orlando Brown Jr., tackle, e o tight end Irv Smith. Pra mim são bem claras as necessidades aqui, Felipe. Safety, cornerback, guard. Safety, a equipe obviamente perdeu os dois, né? E cornerback. Eli Apple, a gente pode discutir se é um reforço a saída dele, né? Mas é uma posição que você sempre precisa investir. E o interior da linha ofensiva também. Você ainda tem algumas questões, o John Williams vai jogar de guard, vai jogar de right tackle, o que vai ser. Mas eu acho que são bem claras as necessidades dos Bengals. São bem claras as necessidades. Acho que pelo como
dependendo de como desenhar, acho que tá mais para um jogador defensivo do que ofensivo aqui. Acho que pode ser até tight end, dependendo de como desenhar essas escolhas de tight ends nesse primeiro round. Acho que pode ser que o Bengals fique um pouco pintado a escolher um tight end, mas hoje, nesse momento, para mim, é defensive back. Acho que você vai ter naquele intervalo do draft, você vai ter bons jogadores, tanto safety quanto cornerbacks. Acho que a aposta mais segura, se for fazer, acho que seria de defensive back nesse momento. Eles selecionaram um safety relativamente alto, né, no ano passado, né, o Daxon Hill. E eles estão muito ligados ao Brian Branch, né, que é um safety bem diferente do Jesse Bates, né, mas é safety e tal. Mas tight end ali, eles estão basicamente no alcance do Michael Mayer, talvez, e alguns dos outros cornerbacks. Baltimore Ravens. Saíram guard Ben Powers, defensive lineman Calais Campbell, safety Chuck Clark, chegaram Odell Beckham e Nelson Agholor. Não sei se você teve a mesma impressão, Felipe, olhando o elenco dos Ravens. Eu fiquei surpreso com a quantidade de buraco. É um time que sim, sem o Lamar Jackson, considerando que o Lamar Jackson não jogue nesse ano, é um time que a gente pode ver, é um time problemático, é um time que tem muitos buracos. Eu acho que não tem muito espaço de manobra para fazer essas correções já no draft. Acho que é um time que pode ter bastante problemas, é um time que, para mim, pode ir para vários lados diferentes nesse primeiro round. Acho que você pode ir para um lado mais defensivo, acho que talvez um wide receiver. Acho que é um time que, mesmo com a chegada do Odell, acho que não resolve nem um pouco a posição de recebedor. Acho que é um time que pode, talvez, ir para esse lado de recebedor, se for o caso. Acho que pode também, acho que... Quantos anos que a gente fala isso? Há muito tempo, acho que... E acho que exatamente isso volta à minha previsão. Acho que é uma classe que é ruim de recebedores. Então acho que você não pro Ravens, acho que pode ser uma situação meio bizarra, porque talvez eles vão para um lado mais defensivo, porque acho que é mais ou menos a mesma faixa que o Bengals está inserido. Acho que dessa parte do 20 para o 32, eles conseguem muitos jogadores defensivos. Acho que acho que a gente vai ver uma bela corrida de jogadores defensivos nesse intervalo do draft. Então acho que pro Ravens, talvez, dependendo de como se desenrolar essa parte do draft, faz sentido um jogador defensivo aqui. Os Ravens, se começar essa temporada hoje, eles entrariam com o Odell Beckham, Nelson Agholor e o Rashad Bateman, né, de trio de wide receivers, né, que é o problema da equipe há anos, né, desde 2018, e foi uma classe muito ruim de wide receivers no mercado de free agents, e não é uma classe boa no draft também, né, por isso que o Odell Beckham recebeu 15 milhões garantidos dos Ravens, né, nessa altura da carreira dele, depois de um ano sem jogar. É uma equipe que está um pouco desesperada. Eu coloquei wide receiver, cornerback, perderam Marcus Peters, edge rusher e defensive lineman, né, porque eles perderam o Calais Campbell, não é um bom grupo ainda de edge rushers. Eu coloquei até no meu mock o Lucas Van Ness, né, edge rusher ali de Iowa. Eu acho que ele tem um perfil um pouco parecido com o Calais Campbell, né, aquele cara gigantesco, que você pode botar ele no interior, pode botar ele como edge. Então seria minha escolha ali na primeira rodada para os Ravens, mas eles deveriam pensar muito em wide receiver, né, que é uma posição, como eu já falei aqui várias vezes, bem importante. Vamos seguir para o Cleveland Browns, time que não se movimentou tanto, né, nesse mercado de free agents. Saiu o Jadeveon Clowney, e peço perdão se eu não vi algum outro muito relevante, não que ele tenha sido muito relevante também na temporada passada. Eles trocaram pelo Elijah Moore, né, o wide receiver dos Jets, assinaram com o Juan Thornhill, o safety, que era dos Chiefs. Qual a principal necessidade dos Browns, na sua opinião, Felipe? O Cleveland Browns é um time que eu acho que é bizarro, né? É um time que tá num momento em que eles querem continuar esse trabalho com o Deshaun Watson, né? Um time que tá com uma certa... O Kevin Stefanski tá com um pouco sob pressão lá no Browns, né? Mas eu acho que é um time que não tem muita claridade do que quer fazer. Acho que defesa também. Acho que a defesa, acho que apesar de ter chegado o Dalvin Tomlinson, acho que você ter um jogador a mais
como defensive tackle, acho que pode ser um jogador interessante. Acho que linebacker também, acho que o Jack Campbell, que eu citei mais cedo, acho que pode ser uma escolha interessante aqui pro Cleveland Browns. Acho que é um time que precisa um pouco reforçar um pouco a defesa, principalmente esse miolo da defesa, para conseguir dar um pouco mais de segurança para a unidade como um todo. Não tem escolha de primeira rodada, né, que atrapalha bastante, né, e ainda tem muito dinheiro indo pro Deshaun Watson. Eu linebacker, concordo. Eu acho que eles precisam de mais wide receiver. Cornerback, que é uma posição que eles têm dado muita lesão, né, na posição de cornerback. E linha defensiva em geral, acho que eles precisam de alguém que possa ameaçar pelo interior ou do lado oposto do Myles Garrett. Porque muda muito, né? Você tem o Myles Garrett, que é um dos, 3 melhores edge rushers da NFL, mas quando o adversário pode colocar atenção extra no Myles Garrett, dificulta muito a vida dele e ninguém do outro lado consegue se aproveitar, né, de marcação homem a homem e tal, um bloqueio simples. Acho que é um time que se beneficiaria bastante ali de mais uma presença na linha defensiva, seja defensive tackle, seja edge rusher. Alguém em mente? É que é difícil, né, você projetar. Eles têm a primeira escolha deles é só 74, né? Então é difícil você projetar o que vai acontecer. É lá no fundo, né, do segundo dia do draft. Então, assim, não é muito fácil você projetar jogadores que possam estar disponíveis nesse momento pro time. Acho que vai depender. Acho que não é um time que vai subir no draft, com certeza não vai subir, porque está com pouquíssimo capital, acho que vai ficar mais ou menos na posição lá em que eles estão hoje, mas é difícil fazer esse tipo de projeção de jogadores, nomes de jogadores, porque é muita variável. Quanto mais fundo no draft, mais difícil de você ter certeza do que vai rolar, porque muda muito a avaliação das equipes dos jogadores, né? Você começa a ter uma variação muito grande do que cada jogador, cada time acha de cada jogador. Então os boards eles variam muito, né? Principalmente depois do primeiro round. O Cleveland Browns é um time muito mais provável que vá descer no draft, né? Porque vamos acumular mais escolhas, né? Um time que ainda tem um número alto de escolhas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas precisa maximizar aí o valor, meio que draftar por atacado, né? Porque exato, como você não vai conseguir nenhum prospecto premium, né? Provavelmente, né? Você tenta ir, 10 escolhas, acertar 2, tá ótimo. E não é um elenco ruim, não é um elenco fantástico, mas também não é um elenco que tem muitos buracos, né? O problema deles é que o Deshaun Watson tá longe do jogador que era todos os crimes que ele cometeu fora de campo, e eles estão apostando nele. Enfim. Pittsburgh Steelers saíram Cam Sutton, cornerback, Terrell Edmonds, safety, chegaram o guarda Isaac Somalo e o cornerback Patrick Peterson. Para mim é bem claro aqui, eles trouxeram o Allen Robinson também em troca com Los Angeles Rams, até que eles deram uma escolha de 7ª rodada. Aliás, trocaram escolhas de 7ª rodada com os Angeles Rams, né? Os Rams basicamente fizeram uma troca lá em NBA, né? De você dar uma limpada na sua folha salarial. Salary dump nem tão grande assim, porque eles ainda absorveram uma parte considerável. Mas pra mim aqui, Steelers é bem claro, tackle e cornerback, eles precisam atacar essas 2 posições, que são 2 posições importantíssimas além disso. Acho que é um time que reforçou bastante, conseguiu reforçar bastante o ataque na janela, né? Acho que você não diminuiu um pouco a necessidade, por exemplo, de uma arma ofensiva, né? Você não precisa realmente escolher um tight end ou um recebedor agora nesse primeiro round. Se bem que pelo que o Allen Robinson foi ano passado... Não, exatamente, mas acho que assim, considerando a classe de recebedores desse ano, acho que você diminui um pouco a escolha. Acho que 17ª escolha, que é a deles, acho que não tem muito valor de recebedor, pelo menos pra mim, na minha visão. E eles têm um bom olho, né, pra wide receivers, né, no meio do draft. Exato, é um time que tem esse histórico, acho que vai se aproveitar bastante de escolher recebedor no segundo, terceiro round. Acho que vai mais dentro do que o Steelers vem fazendo nos últimos anos. Acho que nesse primeiro round, acho que eles podem ir pra defesa, acho que eles podem ir pra cornerback, acho que seria bem interessante Joey Porter Jr. saindo aqui, por exemplo, que é filho de uma lenda da equipe, Joey Porter, né, que
jogador de linha defensiva, ganhou o Super Bowl 40 com a equipe. Acho que pode ser um jogador que assim, tem essa ligação histórica com a franquia. Acho que é um jogador que pode fazer sentido aqui em termos do que o Steelers está querendo como jogo aqui nessa posição. Jogou na Pensilvânia, né? Onde os Steelers estão, né? Sim, é jogador de Penn State. Jogador de Penn State que o Joey Porter mora, né, na Pensilvânia, lá em Pittsburgh. E o Joey Porter Jr. fez toda a carreira dele, tanto colegial quanto universitária, na Pensilvânia, né, que é o estado de Pittsburgh. Sempre é uma coisa que acho que a gente não pensa, tanto que a gente não tem muitas referências geográficas aqui de fora, né, acompanhando aqui do Brasil, mas isso conta também, né, o cara jogou no estado, né, o cara jogou na universidade ali, onde é popular. Filho de líder da equipe, né, sim, isso também. Tem todo esse contexto que faz sentido. Eu acho que essa 17ª escolha é uma escolha que o Joey Porter pode sair. Acho que seria um jogador interessante pro Steelers para conseguir. A torcida ficaria feliz, né? Você ter um jogador com todo esse histórico na equipe. Eu coloquei aqui para encerrar linebacker e defensive tackle também, porque eu acho que se eles conseguirem uma situação que eles possam se antecipar ao Cam Hayward, né? Que ainda tá jogando em muito alto nível, né? Mas é um cara do draft de 2012. A idade tá chegando, né? E ele é uma peça tão importante na equipe que seria bom até para preservar ele um pouco, um cara que possa rodar os snaps com ele. Eu acho que seria uma posição importante também. Mas é isso. Próximo episódio de NFL, na terça-feira, a gente vai falar das outras divisões que faltam. A NFC Norte, EFC Sul e NFC Sul. A gente vai ter a parte 2 aqui no feed. Já vai estar... Se você estiver escutando segunda-feira, vai estar disponível já. Vou postar no domingo à noite. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Façam bullying se ele aparecer com perfil verificado agora que tem o Twitter Blue. Façam bullying, estão autorizados por mim. Não estão autorizados a fazerem bullying comigo se eu fizer o mesmo. Vou deixar bem claro aqui. Mas Felipe, brigadão aí, até a próxima. Valeu, Gabriel, até a próxima. Eu não era verificado antes, nem você verificado agora, hein? Isso daí é um compromisso meu com a minha audiência. Eu vi que tem um script no Google Chrome que você pode automaticamente bloquear todas as contas verificadas do Twitter Blue. Não, o nosso amigo Elon Musk conseguiu tornar o verificado com a marca Escalarte, né? Virou um negócio que virou chacota. Um negócio de credibilidade virou chacota. Acho que é um gênio, né, esse bilionário, dono do Twitter. Assim, foi o que eu falei no começo. Eu não sei se começar a prejudicar muito o meu alcance no Twitter, e eu vou acabar precisando fazer. Não quero fazer porque é muito dinheiro. R$400 por ano. Meu Deus. É muito dinheiro. Mas, assim... Acho que ele... Quanto que ele pagou no Twitter mesmo? 44 bilhões de dólares. Se ele acha que cobrando, sei lá, $8, né, que é nos Estados Unidos, se não me engano, pra pessoa ter o perfil verificado, ele vai conseguir recuperar o investimento dele, ele tá maluco. Não, ele não vai. Ele sabe que foi um investimento tudo perdido. Você quer compartilhar a sua aposta sobre isso? Quero, pode ser. Por favor. Assim, a gente vai fazer... Fez um ano agora que ele realmente começou a ventilar a possibilidade de comprar o Twitter. Vai fazer um ano no segundo semestre que ele efetivamente comprou. A minha aposta é que no segundo ano ele vai vender o Twitter. Eu acho que não vai conseguir rodar essa plataforma a ponto de conseguir recuperar nem perto do que ele investiu. Acho que vai vender para alguém, porque acho que é uma situação assim, sem salvação. Então tá aí, fiquem de olho aí no Mercado Livre, o LX, sites aí de coisas usadas. Vamos pra parte 2 para falar de playoffs da NBA.